trabalho da Carol é um trabalho que parte da assemblagem como técnica para a construção dessas peças que a gente está vendo aqui na exposição Sempre Viva. Esses trabalhos, eles são construídos a partir de objetos muito simbólicos, que é a porcelana, e depois ela incorpora o barro com a cerâmica. E nessa exposição que a gente está vendo aqui, ela é resultado também de uma pesquisa recente da Carol sobre várias espécies de plantas. E, para além das espécies de planta, ela vai estudar a maneira como nós, seres humanos, nos relacionamos com essas plantas. É um trabalho que reflete principalmente sobre a construção da nossa sociedade. Ela vai se apropriar desses materiais, ela vai construir peças, mas ela tem como um lugar final a desconstrução de uma ideia de cultura, a desconstrução de uma forma como nós lidamos com as pessoas nessa sociedade, mas em especial sobre o papel social das mulheres na sociedade. São peças toteicas, que historicamente, né, na história da humanidade, elas têm uma referência muito significativa de conexão com a terra, o céu, e uma simbologia significativa para a maneira como a gente se relaciona com essas ideias de idolatria, de alguma forma de espiritualidade. Vou começar, assim, Carol, chamando você para esse papo, para você contar um pouco para a gente dessa escolha de materiais que você faz. Bom, para quem me conhece um pouquinho, sabe um pouco da minha história, que meu pai ele tem um antiquário, e aí tudo começou lá atrás, né? Que eu, desde criança, circulava ali pelas feirinhas, pelo próprio antiquário em si. E aí eu ficava imaginando juntar tudo aquilo, né? Fazer as peças e tal. E até que, assim, eu acho que eu trabalho muito, comecei lá, trabalho muito assim com colagem. Antes eu até chamava o meu trabalho de colagem. E até veio uma pessoa e me falou assim, é até uma provocação você falar colagem, porque é assemblagem, né? E eu nem me liguei, falei, não, é uma colagem. Eu pego a peça, colo, pá, né? Tem uma imagem. E aí depois eu fui me aprofundando e tal. Eu acho que no começo eu olhava para as peças e questionava um pouco, né? As peças, aquilo que a gente estava vendo, né? Tem peças, né, que tem memórias ali de um passado muito brutal com as mulheres, né? E eram sempre utensílios domésticos, xícaras, e aquilo era adornado, né? A gente foi muito ensinada, contaram essa história muito bem para a gente, né? De que a gente tinha aquela posição na sociedade, né? E a gente acreditou. Então, eu acho que era uma maneira, eu acho que inconsciente, não sei dizer se foi uma coisa muito consciente, eu vou pegar essa peça e vou mostrar. Eu acho que foi uma maneira muito inconsciente de falar, isso aqui não está fazendo sentido dessa maneira. E aí eu comecei a meio que brincar com esses materiais que eu tinha muito acesso. Então, eu comecei a colar uma coisa na outra, e aí eu comecei a ver que existiam histórias ali. E aí eu comecei a contar umas histórias, né? Então, tinham bonecas de porcelana, tinham essas damas, né? Sempre em posições muito servis. E aí eu comecei, sei lá, teve umas que caíram a cabeça, viraram outra coisa. Mas eu acho que tem um pouco de humor também, né, nas peças. Eu acho que eu sempre conto umas historinhas e, enfim, eu vejo ela como histórias, assim. E tem uma carga colonial imensa, né, nessas porcelanas todas que estavam ali no antiquário do seu pai, mas que depois são incorporadas aqui junto com peças que vêm que são cerâmica, né? A porcelana, apesar delas terem mais ou menos, bem mais ou menos assim, mas o mesmo processo, elas têm hierarquias diferentes.
na forma como a gente se relaciona com o resultado desse trabalho. E aí você começou a incorporar também os elementos de barro, que é algo de uma cultura muito nacional, né? Originalmente, nossos ancestrais brasileiros tinham uma relação muito próxima com o barro. Meu trabalho, no começo, não tinham as cerâmicas de barro, até porque, claro, existem antiquários e antiquários, né? E até porque o antiquário do meu pai era aquela coisa Luís XV, sabe? Não era, não tinha o barro, não tinha, era aquela coisa assim, bem rococó. E aí eu comecei, usava aquilo que tinha na minha mão e que eu tinha acesso. E aí eu fui fazer uma viagem para Alter do Chão, na Amazônia, e pensando em trabalho, nada, foi de férias mesmo, e comecei a ver aquelas lojas, né, de Santarém. Tem os barros indígenas, aqueles utensílios e tal. E eu comprei alguns. Falei, sei lá, não sei se isso vai virar alguma coisa ou não. E eu comecei a pensar muito a nossa relação com a natureza, né? E, sei lá, nas minhas horas que a gente fica pensando, eu acho que as historinhas vindo na minha cabeça, assim. E aí eu comecei a pensar com a natureza que a gente quer copiar a natureza, a gente quer, né, todo momento, na pintura, nos lugares, a gente está sempre querendo copiar a natureza, mas a gente não vive a natureza nesse sentido, né? E depois de um tempo já com esse trabalho, eu estava até conversando com a Bia, e que os museus, né, os lugares expositivos, eles não são para terem natureza, porque elas morrem, né? E aí eu fui incorporando, eu falava assim, não sei, eu vou colocar uma planta aqui, porque eu acho que, né, aí tem essa coisa da hierarquia, eu fui colocando, não, é o barro, depois vem a porcelana, depois vem a historinha, mas, na verdade, tudo que importa é a planta. Foi meio esse o processo. E aí eu comecei a brincar com vários tipos de plantas, né? E aí teve essa coisa, né? E tudo que é vivo precisa ser cuidado. E aí a gente foi entrando, né? Se eu não cuidar, ela vai morrer. Aí ela vai virar uma natureza morta. E aí tem aquela coisa, né, da gente receber flores, né? E aí eu falei para a Ana assim, eu não gosto de receber flores, porque as flores são mortas já, né? Eu falava assim, as flores mortas já não morrem mais. Mas elas são bonitas, né? A gente põe lá na nossa casa o cadáverzinho e ele decora. E aí, assim, a ideia era até dessa daqui, né? Ela, no começo da exposição, ela tinha uma água e ela era viva. Mas a gente já está no final da exposição e elas morreram, né? E aí a gente resolveu assumir que elas morreram. E a gente estava até numa discussão aqui se a gente repunha as plantas ou se a gente deixava as plantas. A gente resolveu deixar, mas eu acho que, assim, por exemplo, se eu fosse ter na minha casa, eu repunha. Porque eu gosto das flores vivas, né? E aí, mas elas exigem cuidado, né? Se eu for deixá-la viva, ela precisa de cuidado. E aí eu fico pensando, a gente vai na 25 de março, vai nos lugares, vai ver. E aí tinha a minha filha, ela fez uma parede de flores artificiais, né, no quarto dela. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, é para decorar isso, né? Mas não faz sentido. E aí vieram as mentiras, né? Que são as mentiras que me contaram, que são as flores artificiais, né? Que elas são mentiras para decorar. E aí eu fui meio que ligando tudo isso, né? As vivas que precisam de cuidado, as mortas que não morrem mais, as sempre vivas, né? Que, na verdade, elas vão manter a sua forma, e as mentiras. E aí fui relacionando um pouco disso com as mulheres. E até, já que a Ana está aqui, eu fui numa exposição da Ana, que foi... agora eu esqueci o nome, ali no MAC. Como que chama? Columbatio Circumbula. E aí a Ana faz muita anotação, né? E ela fazia as anotações
E ela colocou as anotações dela na parede e ela colocou da onde veio aquelas anotações, né? E eu falei, eu vou anotar também as plantas e vou anotar qual eram as minhas percepções sobre aquilo, né? Então, era isso, né? As carnívoras, as cultivadas, que eram difíceis de ser cultivadas, porque se tentarem cultivar uma rosa em casa, ela vai morrer. As trepadeiras, e aí tem uma frase, né? As trepadeiras, elas são mais flexíveis. E aí eu fui colocando isso como, eu tirei isso de um livro de botânica, e aí eu fui colocando as frases que não são minhas, são do livro de botânica, que as trepadeiras são mais flexíveis, as carnívoras... eu esqueci agora qual que é a frase. E aí tem as cultivadas, os fungos, que sobrevivem em lugares inóspitos. E eu achei fazer essas anotações interessantes para esse corpo de trabalho. Então, foi uma coisa, foi puxando a outra coisa. Enfim, não sei, meu pensamento vai meio... Eu acho que na contação de histórias, as histórias elas fazem essas voltas para a gente chegar em algum ponto, e eu acho que é interessante a gente explorar até um pouco mais a chegada das plantas no trabalho, né? A Carol estava contando aqui para a gente sobre como ela tem essa ideia, que acho que é muito interessante de pensar que as plantas, quando você vai comprar essas plantas que estão secas, que elas foram secas para serem preservadas, o nome delas é Sempre Viva. E isso é uma ironia que entra um pouco nessa coisa que a Carol faz nas histórias dela, que é uma provocação, uma coisa do deboche, que é a palavra que a Carol usa, contém ironia. E essas plantas, na composição, na exposição, elas são plantas plantadas, elas são as plantas secas, e o que a Carol chama de mentirinhas, que são as plantas artificiais. E, de acordo com as peças que são utilizadas nessas assemblagens, ela opta por colocar um tipo específico de planta. Sim. E, durante esse processo, a Carol fez grandes investigações em livros botânicos. E aí foi assim que ela foi selecionando as espécies para cada uma delas. E aí eu acho que é interessante só sinalizar aqui em vídeo, que talvez a gente não veja todas as obras aí para quem está vendo a gente gravado, mas a gente tem, por exemplo, coroas de abacaxi, a gente tem as carnívoras. E aí, Carol, conta um pouco assim também, você citou as rosas, sobre a dificuldade de preservá-las, mas no processo de pesquisa das plantas, como que elas iam entrando nas histórias? Eu acho que a rosa, ela é uma coisa muito do conto de fada, né? A gente não dá uma rosa para uma mulher não se bate com uma rosa, a rosa delicada, a rosa... Então, assim, para mim, a rosa, ela teve esse papel de trazer a rosa delicada, né? Então, eu coloquei nas cultivadas. Ela ali, super delicada, com vestidão, pérolas e tal... E aí ela é a cultivada, né? Que elas são cultivadas pela sua beleza, não pelo que elas oferecem, né? Aí a gente tem as frutíferas, né? Que elas são cultivadas pelo mercado, né? São as comestíveis. As trepadeiras, que eu achei que que tinha, né? Uma ironia. As carnívoras, que é aquelas, né? E tem a que não está aqui, que é a resistência, né? Que são os cactos, que ele morreu, inclusive, e ele resistiu e tentou sobreviver. E eu acho que essa questão da natureza sempre mostrando para a gente coisas que a gente, né? Toda vez a gente fazendo simbolismos com a natureza, né? Tanto nos poetas, né? Nos jardins, e quando a gente vai ler um poema, tem sempre uma questão com a natureza, né? Que nada é eterno, que tudo é efêmero. Se você observar a natureza, ela vai te dar uma resposta. Então, eu acho que a natureza entrou nessa série nesse sentido, de observar a natureza nesse sentido mais poético, dela te dar uma resposta. E tem uma relação direta com adjetivos, características que essa sociedade impõe para as mulheres.
E eu acho que é uma camada que vale a pena a gente também começar a pensar aqui, para a gente explorar juntas nessa conversa, que é a utilização dessas cabeças. A Carol também usa vestidos, geralmente com esses aspectos super coloniais, né, de vestimenta, de expectativas sobre as mulheres na sociedade. E aí você faz... Isso incorpora, né, Carol, as histórias? Então, elas começaram, na verdade, assim, eu não quebrava nada. Inclusive, assim, muito eu não quebro, né? As primeiras que quebraram foi sem querer. Que caiu no chão, ai, que perdeu a cabeça. Ela quer ser outra coisa. E aí, assim, tinha uma que ela não conversava comigo, ela era aquela mulher galante e tal. Eu falei, eu não me sinto dessa forma. Que foram as mulheres bichos, né? Que viraram as mulheres bichos. E, na verdade, no lugar da cabeça da mulher, ela ganhava um bicho, né? Essa é uma outra série. Mas a Pantera também é uma das séries das mulheres bichos, tanto a Pantera como a Tigresa, que são aquelas mulheres que não se conformavam, né? E elas tiveram que rugir. Tinha toda essa questão da Pantera, tanto que a Pantera ela é a carnívora, né? E é o coroa do abacaxi, né? Porque foi como a gente foi coroada. Com aquela frase, né? Tem aquela frase do abacaxi na cabeça, né? Putz, isso é um abacaxi. Minha avó sempre falava isso. Tinha as conversas da minha avó, ela sempre falava, isso aí é um abacaxi. Então, eu sempre penso no abacaxi como essa coisa de, tipo... né? Que não... é um abacaxi, né? Que você tem que descascar. Eu vou dar sair um pouquinho do assunto, mas a gente já volta, porque eu acho que tem uma parte que eu queria falar ainda das porcelanas que você seleciona, porque nós conversamos muito sobre como o Rio de Janeiro é um palco central dessa sua seleção de porcelanas. Claro, pelas feiras que a gente conhece aqui do lado, na Praça 15, tem vários antiquários aqui no Rio de Janeiro e leilões que você angaria essas peças, mas todas aqui no Rio de Janeiro. A maioria dos leilões é aqui no Rio. As eu recebo, eu guardo, né? Elas vêm com títulos ótimos, que inclusive são títulos que eu uso nas peças. Assim, elas são ricamente adornadas, com fios de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só a descrição assim, é um parágrafo inteiro. E eu vou guardando elas para me dar de referência, porque nas minhas primeiras peças eu falava assim, assemblagem. Aí meu pai falava assim, filha, você tem que falar o que é esse pote. É um pote... Já tinha uma descrição. E eu botava descrição nas obras. Depois eu parei de colocar, porque eu falei assim, não é o foco central, não é de onde ela veio, o que ela é, mas é o que ela é agora. Mas tem pessoas que são curiosas, né? Isso daqui é um chinês, isso daqui... Mas eu passei a colocar coisas do dia a dia também. Eu coloco jarro, vidro... o vidro dá uma distorção, eu gosto dessa transparência. Essa daqui, por exemplo, tem, inclusive, uma artificial, né? Ela conta uma mentirinha ali no começo da história, para depois virar a história inteira. Ela se afoga quando ela tem água e ela tem a flor cadáver, ela se afoga. Então, tem essas historinhas que vai contando. As minhas esculturas, elas vêm muito de imagens recortadas em papel. Essa dos bichos, elas nasceram de um livro chinês, né? Eu comprei há 15 anos atrás, e eu ia vendo os leilões, e eu compro livros em leilões também, e eu fui recortando porcelanas chinesas e fui colocando no lugar das mulheres, né? Na verdade, nesse caso, a colagem em papel surgiu antes das esculturas. E aí eu fui colando essas imagens, então tem chama Bichos, Mobílias e Paisagens, que são as mulheres bichos, as mulheres mobílias, né? Elas quase se confundem com a paisagem, né? Se você colocar uma mulher no vestido, você não sabe onde está quem, né? Então, vieram... então, tinha um abajur e tinha uma mulher, e esse livro ele deu bastante margem para várias séries. E aí, depois que eu fui recortando,
uma coisa linear, né? Eu ia deixando o livro lá e recortando o que chegava. Eu falava, nossa, esse vaso vai caber na cabeça dela, no olho dela, no brinco, não sei o quê. E aí, depois dessas colagens, elas vieram para as esculturas, né? Aí eu falava assim, nossa, se eu colocar também um prato em cima de um bibelô, ela vai virar uma imagem. E aí foi a partir desse livro de colagens que a Anabela mencionou, que a série de mobílias foi feita, enfim. E acho que no nosso, né, nesse caso específico aqui, Carol, tem uma coisa muito... Essas histórias que você cria, que você conta, que são provocativas e que criam incômodos, né? Se a gente consegue ler esses trabalhos, eles vêm de um lugar muito biográfico seu, né? De histórias que vão sendo construídas e que depois culminam nesse trabalho. E a gente conversou, inclusive, sobre essas peças que são caracterizadas como bibelô, né? Sim, né? As mulheres também eram bibelôs, né? Então, na verdade, isso tem muito da minha experiência biográfica, né? Mas aí não sei nem se eu entro nisso. Mas existiu aí uma coisa, né? A minha mãe era uma mulher muito frágil, ela precisou de muitos cuidados e tinha essa comparação, né, com um bibelô, né? Então existiu essa história de fato. Eu tento não entrar nessas histórias biográficas que eu acabo falando muito e elas são muito longas. Mas existiu, e aí, assim, essa coisa das mulheres que precisam sair dessa posição bibelô, né? E as mulheres que ou enfim, não só no passado, mas que estão nesse local, né? Então, eu venho de uma família muito patriarcal e eu tive que lutar muito e sair muito desse lugar, que muito caco para conseguir fazer alguma coisa. Então, esse lugar, assim, ele existiu, né? E ele existe. E, na verdade, assim, como eu entrei na arte, foi, na verdade, assim, até um amigo meu, né, o Laerte Ramos, que foi na minha casa e que viu os trabalhos que eu fazia. E ele falou assim, você não expõe? Aí eu falei assim, não, eu faço porque eu preciso fazer, né? Tem gente que fala, uma vez a melhor explicação foi de uma curadora que falou assim, por que você faz isso? Porque eu consigo não fazer, né? É a coisa de tipo, eu não sei, eu acho que é uma existência, né? E ele falou assim, não, você tem que começar a expor. Foi que eu comecei a colocar os trabalhos no mundo e me relacionar com essas mulheres que, de alguma forma, também, né, se relacionam com o que eu conto no meu trabalho, ou, enfim, é uma forma de se relacionar. Não sei se... E acho que também não vou me delongar tanto para a gente conseguir abrir para perguntas, para a gente conseguir mais pessoas conseguirem perguntar também. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre o seu processo. A gente conversou muito sobre a forma como Carol constrói essas peças, porque há um equilíbrio, há uma questão que envolve esse equilíbrio dessas peças para se sustentarem e não caírem. E como que você entende, Carol, assim, essa relação de sustentação das suas peças enquanto montagem? Assim, né, são 3 crianças em casa. Tem gente que vai na minha casa, porque a minha casa é meu ateliê, né? E são 3 crianças, 2 gatos, um cachorro. Assim, as pessoas olham e falam assim, como é que você tem isso? Depois de eu ir na casa da Anabela também, eu me senti normal, né? A gente vai lá e faz com criança, com... não, eu me senti super assim, nossa, eu estou em casa, né? E assim, eu coleciono também, né? E até estava falando, e colecionar é parte também do meu processo. Eu sempre colecionei artistas. E eu acho que assim, também colecionar as peças é um tipo de coleção com que eu vou me relacionando para o mundo. Eu acho que colecionar a arte sempre me deu esse lugar de alívio, sabe?
Eu acho que eu encontrava respostas, eu via que eu não estava sozinha, sei lá, né, é da China mesmo, eu ia em muito, foi lá que né, que a gente começou a ir em muitos ateliês de artistas, era muito acessível. Então, assim, trocar ideias com artistas, ir em ateliê de artistas, ter essa obra, eu preciso conviver com aquilo. Me dá respostas, mas não é uma resposta imediata, assim, eu olhei, eu vi, é bonito. Não, ela te dá uma resposta 2 anos depois. Né? Então, eu gosto de me relacionar com outras obras de outros artistas também. E essa questão do equilíbrio, que eu já fui para outro lugar, eu sempre gostava de ver as coisas empilhadas assim, sem ter que quebrar ou ter essa engenharia de manter aquilo de alguma forma. Acho que até por questão de tempo, espaço e possibilidades. Foi assim que eu fui encontrando essa maneira, mas não acho que é uma maneira única, né? É uma maneira que eu encontrei em alguns momentos. Tem os fungos também, que foi uma tentativa de abstrair. E aí, sei lá, eu fui tentando encontrar umas formas mais orgânicas. Eu chamei isso de fungos, né? Porque eu achei que pareciam os fungos. Depois eu fui pesquisar sobre os fungos, né? Veio o primeiro trabalho, depois a pesquisa. E aí eu fui pesquisar A Trama da Vida, um livro ótimo para pesquisar sobre os fungos. E depois que eu comecei a pesquisar sobre os fungos, eu achei ainda mais interessante, e aí me incentivou a fazer mais deles. E os fungos era como eu gostaria da gente fechar mesmo, pelo menos a minha parte dessa conversa, porque eu acho que eles compõem junto com as outras peças enquanto conjunto. Enquanto, na grande maioria dos seus trabalhos, você tem essas peças únicas e toteicas, os fungos, quando a gente vai apresentar eles, pensando expograficamente, são trabalhos que a gente expõe em conjunto, trazendo essa interconexão, esse compartilhamento, e traz um pouco também da ideia de união, né, de grandes mudanças virem a partir do coletivo. E aí queria fechar, assim, pelo menos a minha parte, depois a gente abre para todo mundo conversar também, mas queria deixar você elaborar também um pouco mais sobre como a gente pensou a expografia desses fungos e o fato deles nem sempre estarem super à vista. Eles não estão sempre à mostra. Tem os fungos que eles vão brotando, né? Eles brotam. E aí a gente fez eles brotarem, os funguinhos. Na verdade, foi através desse livro, da Trama da Vida, eu vi um fungo, né? Ele parece aquele cogumelo, assim. E aí, na hora, me veio a imagem de um vasinho com uma tampa. E era exatamente, eu tinha uma tampa ali que tinha um formato de cogumelo. E ela estava lá, sei lá, num limbo que eles ficam até eles se encontrarem. E aí nasceu os funguinhos que brotam. E é um encontro mesmo, né? É um encontro. São assemblagens que se encaixam e algumas delas não estão nem coladas, né? Não, depois eu colo. Mas, assim, no ateliê, a gente... mas até eu achar que ela está pronta, ela fica descolada ou com uma colinha muito superficial que eu possa mexer. Mas eu mexo bastante em trabalho pronto também, quando eu acho que ele deve ir para outro lugar. Mas é isso, assim, existe um equilíbrio, existe um encontro e existe um acaso, né? Que elas se encontram por acaso, assim, de repente você coloca, até um curador muito bacana, ele me falou de uma frase de um livro que eu participei do Museu Afro Brasil, foi do Claudinei, e ele foi lá em casa e ele me falou um trecho, eu não vou lembrar agora, e ele falou assim, nossa, é muito legal, porque as coisas se encontram por acaso, né? São composições que, de repente, mudam tudo. E ele falou de um livro que tinha uma pessoa, enfim, que era o capítulo inteiro falando da composição da cozinha, que, de repente, um copo com, sei lá, um maço de flor virou uma composição. E como que, de repente, uma composição, né, numa mesa, ela, ao acaso, se junta. E que aquilo poderia ser arte. E aí ele veio falando, assim, foi um papo super legal, e ele me falou do capítulo desse livro, que, de repente, uma composição do acaso
ela vira uma composição de áreas. Deus, cara. Eu vou deixar aqui, queria saber se alguém gostaria de complementar, alguma pergunta ou algo que a gente consiga ampliar esse debate. Esse ponto que você vem trazendo, nisso da casa cheia, me identifico muito. Eu agora estou com a casa bem cheia de gente. E me lembrou essa coisa de empilhar. Eu tive uma conversa agora essa semana com essa questão, a pia, né? A pilha é muito ótimo. Eu sinto, gente, isso não é um jogo de agenda. Apenas na hora que ela se der agenda, faz parte da agenda. Mas não precisa ser. Mas é o tom, fala a verdade, é o tom. Você empilhar aquela louça naquele negocinho pequenininho é um dom. Eu que calcinando. Esse assunto está muito na minha. Mas a questão do espaço. Jeito, que tem uma. Mas tem uma questão de espaço mesmo, da possibilidade, da minha possibilidade agora é o empilhamento. De repente, quando tiver um ateliê, assim, de repente eles vão para ali no tal e tá. Mas também quando você tem esse espaço, você já não sabe mais como você está acostumada. Mas uma vez eu escutei a Anabela falar, inclusive, que ela criou uma metodologia de trabalho dela, não sei se foi na serigrafia ou não sei se foi em vários livros que eu já li sobre ela, que ela criou uma metodologia dela mesma de trabalhar por conta das crianças e da casa cheia e de... Com as 4 crianças, eu da casa e eu não podia ir para um ateliê fora de casa. Quem é que ia fazer a comida? Antes era quem é que amamentava, depois ela tinha que fazer comida. Isso foi, tudo bem, criar o conforto dentro daquele de casa. E aí você vai acabando criando seus próprios métodos. Depois que eles vão embora, a gente tem que se reconstruir, se reinventar de novo para aprender como é que vai esquecer esse tempo todo que a gente não sempre vive. Com certeza, e cada um vai para um lado, mas dentro de casa, eu consegui, tudo chegou a subir lá umas caras que eu tenho em cima de casa, olha. De novo. Pois é. Mas com a idade, a escada que foi feita, eu escada que cada degrau é daqui, o primeiro degrau aqui, o outro aqui. Eu chamo de casa holandesa. Então, torna impossível continuar sempre, porque o marido meu de casa também tem que tudo isso é uma vida. Para mim são 70 anos de trabalho, é uma coisa meio... Dentro de casa, não tem filho. Tem gato, não tem filho, tem marido e tal. Mas eu continuo, meu marido quase pira. Kátia, eu falei, no outro dia eu tava falando, eu queria botar mais uma mesinha de MDF. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Porque a gente nunca vai ter um lugar ideal. Nunca. Não vai, acho que isso faz parte. Você criou toda essa sustentação, a questão da agenda, eu achei fantástico. Só você, Nathalie. Porque é isso, a gente vai, isso é o processo. Fala de Deus em processo, tem processo que a gente traz o ateliê para dentro de casa. A mulher é a decoração, a mulher é o sustento, a comida, é a louça, né? É aquilo que a gente vai servir. O homem é o óculos, a caneta, é o intelecto. É muito interessante a gente, como você faz, né? Subverter, né? Como você joga isso, você joga as coisas de cabeça para baixo. Tem uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, os museus não são lugares para abrigar a natureza. Foi quando eu comecei a colocar as plantas em alguns trabalhos, que participou da exposição do Museu Afro-Brasil, que eles estavam com medo, eles tinham escolhido 2 obras que tinham plantas. E eles falaram, Carol, mas como é que a gente vai cuidar dessas plantas? Eu falei, olha, uma é um cacto, outra é um abacaxi, né? Então, assim, você pode botar uma vez por semana. E não tem furo, né? Então, quando não tem furo no vaso, dica de jardinagem. Quando o vaso não tem furo embaixo, a planta ela dura mais quando ela precisa ficar úmida, né? Então, eles duraram, mas eles morrem, né? Eles morrem. Mas eu acho que hoje, com muitos trabalhos
inclusive indígenas, né, que a gente vê agora nas instituições. Eu achei maravilhoso. O Banilha fez um milharal dentro da Bienal. Mas eu acho que as pessoas não estão preparadas para essa maternagem. O que chama a atenção para isso é que são instituições que são, teoricamente, instituições do cuidado. Né? A curadoria, a tradução de curadoria é cuidado, né? São instituições sempre cuidado. Então, quando você fala, isso é altamente interessante a gente olhar esse ponto. Eu gostei dessa provocação da hierarquia de cuidados, né? A porcelana como bibelô, né? Não pode quebrar, não pode acontecer nenhum problema com ela. A mulher como bibelô, só se for na aparência. Não, como cuidado, como alguém frágil, como alguém que dá trabalho. Eu vi mais por esse aspecto da mulher bibelô, mulher frágil. Sim, e aí foi muito interessante linkar com o que você falou sobre a Rose. O bibelô como uma mulher frágil, né? Que pode quebrar qualquer mulher. Tudo isso dentro de um recorte de classe, né, gente? Tá bilhambando o Mujica. Ele fala quando ele quando ele sai da prisão e vai morar no campo, então ele convence a comunidade toda de plantar flores, porque ele, como um comunista, ele achou a maneira mais pacífica de arrancar dinheiro de rico, porque só rico compra flores. É a provocação também aqui desses trabalhos. Que são as frutíferas, elas são muito vendidas, né? E as cultivadas, elas são feitas pela sua beleza. Então tem essa coisa do jardim também, porque é isso, né? Gente, com essa crise climática, eu acho que esse tema é urgente, né? A gente cuidar da natureza, né? Das plantas, que é uma coisa que a gente esquece, né? Acha que não precisa de cuidado, mas elas, assim, no primeiro dia de exposição, elas estavam vivíssimas. E a gente, inclusive, trocou, né? Trocou ela umas 2 vezes. Foi um debate meu e da Ana se a gente trocava para essa fala ou se a gente deixava. Você gosta, eu gosto, mas elas vivas. Sim. Porque tem mais impacto. de transformação da identidade dele. Não, da questão do feminino, da gente querendo alterações, né? Assim, da agitação no corte, né? E vale, acho que eu vou contar um pouco da nossa conversa, debate aqui, porque vai junto dessa conversa, porque a gente estava conversando sobre trocar ou não as plantas, né? Foi o debate, foi o dia inteiro. Foi o dia inteiro de debate. Foi batalha de áudio. E aí a gente, numa das perguntas que eu fiz para a Carol eu falei, Carol, assim, a gente está aqui debatendo a base que você chama de flores de corte, é que são flores mortas, são cadáveres. E esses cadáveres vão morrer. Então, ao longo de uma exposição, e faço um parênteses, porque aqui na Bapirá teve um cuidado impecável com as plantas, assim. As plantas que morreram foram plantas de corte, ou plantas que a gente já sabia que tinham as rosas. Que a gente já sabia que ia acontecer. Mas a gente tem planta carnívora que é super delicada, viva, aqui na exposição. Fiz esse parênteses aqui, né? Mas eu perguntei para Carol, eu falei, Carol, então assim, eu entendo que a gente vai ver essas plantas morrerem, porque são plantas de corte. Então, se elas estavam vivas no início da exposição, ao final elas são cadáveres. As de corte, foi até uma coisa que a Kati falou, elas precisam ser trocadas, porque as de corte, elas não estão vivas. As de corte já morreram, né? Na UTI, elas são plantas semivivas. Né? E aí eu perguntei. Exatamente, ela está ali na semivida. Então você tem que botar água, e para botar água você afoga a moça que está ali. Então, assim, ela é feita para ficar trocando de planta, né? A gente trocou algumas vezes e depois eu falei, não, deixa ela secar. O que a Carol me trouxe também, quando eu perguntei o porquê, Carol, que você quer trocar essas plantas agora, se conceitualmente elas, né, estão dentro desse trabalho. Ela falou, Ana, quando a gente recebe pessoas em casa, a gente não troca as nossas plantas dos vasos de flores para recebê-las? E eu falei, Carol, a gente faz isso sim. E aí, se a gente muda isso no trabalho, a gente está subvertendo essa ideia, né? Ou não, ou a gente de fato está recebendo os convidados para essa fala hoje, e acho que a gente não tem, né, uma resposta
Não, a gente não tem. A minha resposta é que, assim, eu acho que fica mais bonita com elas vivas. Assim, porque tem essa coisa do cuidado e tal, e eu acho que traz uma vida, né? Elas ficam bonitas, vivas. A Rosa estava lindona. E essa aqui era uma trepadeira lágrima de Cristo. Ela estava trepando, mas aí ela morreu. Porque eu acho que, não, claro, né, a gente não são as condições para ela mesmo ter fechou também por um tempo, né, e tal. Mas na minha casa eu tenho algumas e eu troco. Então, assim, aí eu troco, ela volta para a terra e eu coloco uma vida nova. Eu troco. Eu acho que já que você é artista... Mas assim, fica aí também para ela também deixar ela ainda sempre viva, né? Aí quando você não troca, ela vai manter a forma. Então, queria agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui com a gente. Carol, parabéns. Obrigada. Foi um prazer e um deleite te acompanhar nessa exposição. E boa noite para todo mundo que está aqui.